Não estou onde sonhei aos 40 a mais. Como parar de se culpar e criar novos caminhos? Será que dá para transformar culpa em maturidade estratégica? Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de carreiras para mulheres 40 a mais, com 27 anos de experiência entre consultório, consultoria empresarial. O que você vai ver neste canal não nasceu ontem. Mas tem muita coisa que foi aprendida recente, porque eu amo aprender, então eu estou sempre conectando novos conhecimentos e experiências, tá? Quem sabe eu mudo esse slogan. O que você vê nesse canal nasceu em todas as épocas. Vamos lá. Vamos para o nosso último episódio da trilogia da culpa. Papo brabo, né? Mas muito necessário. Então a gente chegou nesse último episódio, minissérie sobre a culpa, e se você chegou até aqui, você não quer apenas compreender a culpa, você quer sair dela. Parabéns. Então vamos conversar sobre aquele peso de não estar onde você acreditava que estaria aos 40, aos 50. Sabe aquela sensação de não cumprir minhas próprias expectativas? Ai, gente, isso dói, né? Mas também pode ser o ponto de partida para uma nova fase. Vai depender se você vai abraçar isso aí como uma âncora ou se você vai assimilar os aprendizados e seguir em frente. Vai lá no segundo episódio que eu falo um pouquinho disso. Segundo a psicologia positiva do Martin Seligman, o nosso foco deveria ser nas nossas forças e nas nossas possibilidades do presente, e não nas lacunas do passado. Você pode criar novas rotas a partir de hoje, sem precisar se punir por não ter feito antes. Ai, mas não é fácil assim. Mas quem disse que é fácil? Não precisa ser fácil, precisa ser feito. Para te ajudar nisso, vamos integrar aqui, ó, ciência e prática, através de 4 passos. Passo 1, como fazer isso, né? Fazer essa integração agora para seguir em frente. 4 passos. Passo 1, autocompaixão estruturada. Falei sobre ela no episódio 2, da Christine Neff, da Universidade do Texas. Ela demonstra que a autocompaixão aumenta a resiliência e reduz a autocrítica destrutiva. Autocompaixão não é indulgência, é reconhecer humanidade compartilhada. Poxa, eu errei, outros erram, faz parte da vida, tá? E aí eu te faço uma pergunta prática. Se uma amiga estivesse na situação em que você está, você faria com ela o mesmo que você faz com você mesmo? Você falaria com ela o que você fala para você mesmo? Fala a verdade aqui, tá? Isso diz respeito ao nosso diálogo interno. Quando você faz alguma coisa, fala, nossa, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Você falaria isso para uma amiga? Pense bem. Cuidado com seu diálogo interno. Então, passo 1, melhora esse diálogo interno. Comece a ter compaixão por você mesmo. Passo 2. Esse passo é muito legal, gente. Reinterpretação narrativa. O que é isso? Dan McAdams. Ele mostra da Universidade Northwestern University. Tá? Ele mostra o quê? Que a nossa identidade ela é construída pela narrativa que nós contamos sobre a nossa vida. A reinterpretação narrativa que ele propõe é o processo dinâmico aonde nós, né, onde os indivíduos revisam e reconstroem suas histórias de vida para dar sentido a novas experiências, promovendo assim coerência e propósito à identidade que você quer construir. Não é mentir para você mesmo, não, ok? Mas sabe aquilo de você, quando você olha para trás e fala, eu devia ter feito isso, para se cobrar? É você olhar para trás, agora com esse olhar de compaixão, e entender por que você fez o que fez, ou não fez o que acha que deveria ter feito, ou decidiu uma coisa que você achou que hoje você acha que deveria ser diferente. Hoje você consegue olhar para essa história de uma forma madura, entende? E de uma forma que contribui para a identidade que você está você está em construção ainda, por que não? Essa perspectiva, ela sugere justamente isso, que a identidade ela não é estática, ela é uma história em evolução, contada pelo sujeito. E a forma que você conta para você mesmo influencia.
tá? Suas emoções, a resiliência e até o seu bem-estar ao longo do tempo. Então, cuidado com o que você conta para você mesmo. Quando você olhar a sua história, olhe com essa compaixão e veja o que você fez ou não fez à luz da realidade. Havia um conhecimento específico, um medo, não havia um contexto, um suporte, você não sentia e pronto, sabe? Conte como você contaria para uma amiga. Você colocaria, não panos quentes, mas você mostraria para sua amiga, aquela amiga do coração, que ela não tinha como ter feito diferente, sabe? Que ela fez o melhor que ela poderia ter feito. E que isso que ela fez ou não fez, a levou a outras coisas que foram importantes, por exemplo. Você contaria essa história com muito mais amor. Coloque isso também em relação a você. Tem alguns fundamentos importantes dessa abordagem, tá, da identidade, narrativa, que ela vai atuando como uma história internalizada. Essa história ela vai unir passado, presente e o futuro que você planeja. Por isso é importante olhar para trás e ressignificar. Essa reinterpretação, essa revisão, conforme as pessoas vivem e revisam as tramas das suas vidas para integrar mudanças ou superar a adversidade, isso vai gerando histórias de redenção, por exemplo. O objetivo é criar uma narrativa pessoal coerente, que proporcione sentido, um novo significado à sua identidade, com propósitos, com continuidade, agindo como se fosse assim, a sua história épica pessoal. Você olha uma história num filme e fala, nossa, esse personagem não valia nada, olha o que ele virou, ficou fantástico, que história de redenção. A gente também pode ter uma história assim. Talvez a nossa história seja assim, a gente não está contando direito. E isso vai causar um impacto, né, em você, em quem fizer isso consigo mesmo. Essa reinterpretação, ela impacta diretamente a sua autoestima, a sua capacidade de lidar com adversidades, a sua resiliência, tá? E o seu alinhamento com valores pessoais. Como é que você aplica isso? Eh, Olha para você pode escrever, quando vierem aqueles pensamentos de eu podia, eu devia. Observe a sua realidade, se contemple como contemplaria essa amiga querida do coração e fale com amor o que você diria para essa amiga é você. Aplique isso. Você pode narrar sua história como um fracasso acumulado ou como uma construção progressiva de algo que você ainda não conquistou, mas está a caminho. Então, a história que você escolhe contar, ela molda a sua próxima decisão. Faça a sua escolha, escolha com sabedoria. Tem muito pela frente ainda. No que depende da gente, sempre tem muito pela frente. Vamos lá. E tem o passo 3, tá? Parei para falar dessa ressignificação da narrativa. Vamos para o passo 3, que é transformar culpa em dado estratégico. Olha que interessante isso, transformar culpa em dado. O que você sente, não cabe julgamento, você sente culpa? Tá, então falamos muito sobre a culpa, a gente está no último episódio aqui, vai lá nos 2 anteriores se você não viu, mas você sente isso daí. Então se pergunta o seguinte, o que que essa culpa está me mostrando? Talvez não seja atraso, talvez seja um desalinhamento, entende? Você tomou um rumo e queria ter tomado outro. Então essa culpa, ela tá te puxando, ela tá te falando: "Olha, era outra coisa que você queria, não era isso. Vem, puxa pra cá, dá tempo, dá tempo. Você não precisa concluir sua vida sem isso, já que isso é importante". Desalinhamento é quando você não tá alinhada com a sua essência, trocando em miúdos, por falar assim. Então, desalinhamento pede o quê? Pede ajuste, não pede punição. Então, culpa, aí você vai se punir porque está sentindo culpa. Não, isso não é estratégico, isso não é inteligente. Observa e se pergunta o que que essa culpa está te dizendo, tá? Tem alguma coisa aí. Então, observa se está te dizendo uma coisa ali, opa, tô desalinhada. Tá desalinhada, tem que alinhar, não tem que se punir. Passo 4. Passo 4 é movimento consciente. Culpa paralisa quando vira identidade, tá? Se você abraçar a culpa e falar eu sou isso, ela vai te paralisar.
Mas quando ela vira informação, quando você trata, como a gente comentou, como estratégia, como informação, ela vai orientar movimento. Tem uma teoria da autodeterminação, que eu cito muito aqui também, desse Ryle, que reforça que a mudança sustentável depende de competência, autonomia e pertencimento. E aí você pode reconstruir sua história se você desenvolve novas competências, escolhe com autonomia e busca o apoio adequado. O meu convite para você agora é o seguinte: olha para a sua história. Se você puder fazer isso com calma, faça. Olha para a sua história com orgulho, com gentileza e pensa o que você pode escolher agora, com maturidade e com os recursos que você tem. Pense bem, escreve, reflete, respira. Tem muitas coisas que provavelmente você pode escolher agora, decidir agora, pro daqui para frente. Com essa maturidade e com aquilo que você já tem ao longo de todo o repertório que você acumulou na sua vida. Bom, se esse conteúdo trouxe clareza emocional aí para você, curte agora, porque essa maturidade tem que ser espalhada. E se você sente que precisa organizar essa transição com maturidade, com estratégia, com acompanhamento estruturado, continua acompanhando os próximos conteúdos. Eu trago justamente isso aqui, conhece um pouquinho mais do meu trabalho. E saiba, você não está atrasada, você não desperdiçou sua vida, você está numa fase de revisão consciente. E revisão não é condenação, é preparação para o próximo capítulo.